outras histórias, mas a poliomielite tirou isso de mim. Meu nome é Eliana Zag, tenho 44 anos e a paralisia infantil faz parte da minha vida há 42. Atualize sempre a caderneta de vacinação dos seus filhos e não deixe que doenças como essa façam parte da história deles, porque contra o arrependimento não existe vacina. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 2h mais 20. Começa agora a transmissão da TV Câmara Campinas para a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. O presidente da comissão é o vereador Paulo Gaspar. Vamos acompanhar a reunião. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Comissão Parlamentar de Inquérito, pauta de trabalhos da 13ª reunião da Comissão, criada através do requerimento 1626/2022, processo 237203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas, envolvendo vantagens indevidas para manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Hoje nós temos dois itens a tratar. O primeiro item é a leitura da transcrição do depoimento do senhor Rafael Creato ao Ministério Público e deliberações dos membros da CPI. Já quero agradecer de antemão todos que nos assistem em casa, todos os presentes, o vereador professor Alberto, os procuradores, doutor Fernando, doutora Bruna, a cerimonial da casa que nos auxilia, todos os assessores dos vereadores presentes. E já passo, então, a palavra ao colega vereador Paulo Búfalo. Boa tarde, presidente e demais membros da comissão. Fui encarregado, então, de iniciar aqui a leitura da transcrição da oitiva do senhor Rafael Creato, realizada em 26 de outubro de 2022, quarta-feira, às 15h30, na sede do Ministério Público em Campinas. Então, depoente, senhor Rafael Creato. Uma legenda referente à letra F, palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta. Isso se refere a alguns nomes. E também dois traços dessa legenda significa interrupção de fala. Aviso: nesta transcrição não são registrados gaguejos, repetições de palavra em hesitações e as expressões né e tá, usadas como marcadores discursivos. As formas reduzidas pra, barra, pro, são registradas como para a, barra, para o. As formas reduzidas do verbo estar também são corrigidas, exceto o tá, usado em respostas afirmativas. Início da transcrição. Senhor Rodrigo Lopes. Iniciada a gravação, sou Rodrigo Lopes, promotor de Campinas, presido essa investigação no número 32 de 2021. Fala o seu nome inteiro para mim. Rafael Creato. Senhor Rodrigo Lopes. Nome para constar. Orador não identificado. Rodolfo Nóbrega da Luz, OAB 201, São Paulo. Haroldo Cardella, 143618. Senhor Rodrigo Lopes, os doutores são seus advogados constituídos? Senhor Rafael Creato, sim. Senhor Rodrigo Lopes,
O senhor já conversou com eles antes desse ato? Senhor Rafael Creato, sim. Senhor Rodrigo Lopes, sobre os fatos? Senhor Rafael Creato, sim. Senhor Rodrigo Lopes, posso prosseguir com o interrogatório? Rafael, qual o período que você trabalhou na Câmara Municipal de Campinas e qual a função que o senhor exercia? Senhor Rafael Creato, doutor, eu comecei em janeiro de 2021 e saí agora, recentemente, em setembro desse ano. Trabalhei 1 ano e 9 meses, praticamente no cargo de subsecretário de Relações Institucionais. Senhor Rodrigo Lopes, o senhor foi convidado por quem para assumir o cargo? Senhor Rafael Creato. Doutor, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma breve explanação só para justificar. É possível? Por quê? Porque muitas coisas na mídia de que eu sou advogado, eu gostaria de esclarecer que eu não sou. Eu não fui contratado como advogado da Câmara e nunca exerci esse papel na Câmara. Presidente vereador Zé Carlos, tá? Por mais que eu seja advogado, tenho formação de carreira. Não fui contratado para exercer essa função na Câmara. Existe uma procuradoria administrativa, procuradoria judicial, procuradoria legislativa, esse sim, a orientação jurídica à presidência. E então, eu tinha um advogado, eu tinha um escritório. Logo quando eu passei na OAB, montei um escritório e eu atuava em Louveira. Nesse período, em 2013, eu estava com um tempo de atuação em Louveira. Fui convidado para trabalhar na Prefeitura de Louveira. E de lá eu trabalhei, E de lá eu trabalhei até 2020. Na Prefeitura, conheci o Dr. Rander, que é meu sócio. Ele foi meu chefe na Prefeitura de Louveira. E depois que eu saí, enfim, depois de um tempo, ele entrou em contato comigo e disse que eu já tinha encerrado o meu escritório, não estava mais rentável, não estava dando mais certo, estava dando muita despesa. Fechei o escritório, estava só na prefeitura. Doutor Rander conversou comigo em 2019, final de 2019, mais ou menos, dizendo que ele tinha encerrado a sociedade dele se eu estava trabalhando em outro lugar. Eu disse que estava trabalhando na prefeitura ainda. Perguntou se eu tinha interesse em participar da sociedade com ele, que ele tinha desfeito sociedade. Mas ele tinha alguns clientes ainda para atuar, enfim. Então aceitei e vim trabalhar no escritório aqui de Campinas, junto com ele. No final, quando eu sabia que eu sairia da Prefeitura de Louveira, portaria de exoneração, normal, troca a equipe e começa uma nova equipe. Exerci o cargo de diretor jurídico lá. Eu estava praticamente desempregado. Então, em uma conversa com o Dr. Rander, no final do ano, ele comentou comigo, ele falou que tinha recebido uma proposta para trabalhar na Câmara de Campinas, mas que teria recusado. E eu falei, poxa, então, né, manda meu currículo, fala
porque eu estou desempregado e o escritório não era o suficiente para meus gastos. Eu sou pai, tenho 2 filhos, eles estudam em escola, minha esposa não está, ela estava trabalhando. Então eu estava procurando um emprego, inclusive. Tinha mandado currículo para LinkedIn. Eu estava procurando uma vaga. E aí ele mandou. Eu mandei meu currículo para ele e ele encaminhou para o então vereador Zé Carlos. Foi essa um breve intervalo aqui, ininteligível, que ele mandou para o vereador Zé Carlos. Mandou o currículo. O vereador Zé Carlos marcou uma reunião comigo e eu comecei. O vereador Zé Carlos, e nesse foi o único momento, foi em final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, mais ou menos, finalzinho de dezembro. E aí ele falou assim, para mim, que ele precisaria, tinha uma vaga, que ele concorreria ao pleito. Por quê? Porque ele assumiria, se ele ganhasse, ele assumiria em janeiro. Então ele acreditava que ele tinha a chance de ganhar a eleição para a presidência da Câmara, e aqui alguém qualificado, e por isso que ele estava selecionando algumas pessoas. E ele interessou que eu tinha formação jurídica, tinha experiência, já que trabalho na prefeitura. Então, nessa reunião, ele deixou bem claro que ele trabalhava corretamente, que ele queria fazer uma gestão eficiente, enxuta, e ter as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Lembro que isso foi muito marcante. Então ele falou: olha, eu quero alguém que realmente componha a equipe. Eu quero formar a equipe para alguém que realmente conheça, para que não tenha as contas reprovadas, porque os antigos presidentes tiveram as contas reprovadas. Ponto. E ele falou assim para mim: eu recebi alguns currículos, vou analisar. Nesse momento, ele não disse, até falou que tinha um currículo de uma moça que era melhor que o meu. Tinha 2 ou 3 páginas, mas eu falei, estou à disposição para aceitar o desafio, enfim. E aí ele falou: se você for escolhido, eu te ligo para começar. Mas seria, se eu ganhar, seria para começar já em janeiro. Está bom. Acompanhei que teve a eleição da Câmara, ele ganhou e me ligou. Eu estava de férias, estava com a minha família, e aí ele ligou. Eu estava no Guarujá. Eu sei que ele me ligou no dia 3 ou 4, chamando para uma nova conversa na Câmara. Eu achei que era mais uma etapa da entrevista, enfim. Chegou lá, ele falou assim: a pessoa que eu fiz o convite não aceitou. Eu convidei uma pessoa, mas ela não aceitou. Ela já estava empregada, então eu escolhi você para começar. Aí ele perguntou se eu aceitaria. Obviamente eu aceitei, eu estava precisando do emprego e era um cargo que eu receberia mais do que o dobro do que ganhava na prefeitura. Eu fiquei muito feliz, eu passei a trabalhar. Então eu não tenho nenhuma ligação política. Nunca tive, nunca fui ligado a qualquer partido político. Fui contratado exatamente pelo profissional, tenho uma formação jurídica, tenho pós-graduação. Bom, foi assim, não conheci o Zé Carlos, só conhecia de lá. Então minha atuação lá
como subsecretário, o subsecretário é responsável pelo relacionamento entre as instituições. Todas as instituições que a Câmara mantém, então seja principalmente a Elecamp, o cargo de subsecretário ele é diretamente subordinado da Elecamp, o superior hierárquico que ministra palestras, cursos, capacitação para os funcionários e dentre outros órgãos. Então, o funcionário comissionado, eu gostaria de esclarecer também que fui contratado para trabalhar no gabinete da presidência e não no gabinete do vereador. Existe o gabinete do vereador que permanece como estrutura e o presidente tem uma outra estrutura, o gabinete da presidência com outros cargos. Eu fui contratado para ocupar esse cargo. Tanto não é de advogado que ele tinha uma funcionária, a doutora Elisete, que é advogada no escritório dele. Ou seja, eu nunca fui contratado para ser advogado, porque, como eu já disse, existe uma estrutura para isso, composta pelos procuradores. Sempre desempenhei meus trabalhos e posso falar sobre os autos que eu tive conhecimento já ou não. Tá. Então, hoje eu tive conhecimento, eu acompanhei um trecho da CPI da oitiva do Celso, tudo que saiu na mídia, sabe? Ele contou muita mentira, sabe? Eu fiquei totalmente, enfim, não aconteceu dessa forma. Então, eu gostaria de falar realmente o que aconteceu. Com poucos dias de serviço, os dias de trabalho, eu iniciei no dia 7 de janeiro. De 7 de janeiro, que a pessoa ainda precisava se desligar do antigo cargo, e foi no dia 4 que eu fiz a entrevista. O Zé Carlos me chamou, eu entreguei a documentação que eu precisava, burocrático, comecei no dia 7. Com poucos dias, a antiga administração, o antigo secretário-geral, organizou uma espécie de transição, que eu encontrei uma transição para como funcionava a casa, apresentar aos funcionários. Logo no início, o presidente Zé Carlos pegou Covid e ele ficou afastado nessas primeiras semanas. Então, nós acompanhamos, eu, o secretário-geral, acompanhamos essas apresentações e conhecemos alguns funcionários, porque a maioria estava trabalhando remotamente, em virtude da Covid, da pandemia. Então, apenas os diretores que iam presencialmente, alguns funcionários, e eles apresentaram como funciona, enfim, apresentaram os contratos. Quando o Zé Carlos voltou da Covid, acho que mal tinha conhecimento ele. Com uns 10 dias de trabalho, ele ficou indignado com os valores do contrato. Ele falou: olha, gente, Rafael, eu preciso fazer uma gestão para devolver dinheiro, para ser uma gestão eficiente. E esse contrato está muito caro. A gente precisa entender melhor isso daí. Por quê? Ele identificou algumas coisas. Ele chamou para conversar e falou: olha, existem contratos aqui que eu não sei por quê, é que ele chamava de penduricalhos. O que seriam? São contratos que não estão no contrato principal da TV, mas são contratos esparsos, de outros serviços correlatos à TV. Por exemplo, o Closet Capton, que é quando já vai colocando a legenda, tem o mochiling, que é o equipamento que a pessoa coloca em uma mochila para passar. Isso, o pessoal diz, para passar transmissões ao vivo, em outros locais. Mochiling, engenheiro da TV, então ele falava: poxa, por que a gente tem que, além de pagar o serviço de TV, temos que pagar outros prestadores? E aí, nesta reunião, ele falou o seguinte, ele falou: olha, eu quero enxugar esse contrato, fica muito caro, a Câmara não pode pagar 4,5 milhões para um serviço de TV, para uma filmagem. Além disso, eu fiquei sabendo que a empresa repassa valor para vereador. Então ele falou: eu vou descobrir isso, eu preciso descobrir isso para saber quem está recebendo o valor, quem está recebendo, e eu vou. Tudo isso, quando a gente tiver tudo isso nas mãos, eu vou conversar.
e vamos reduzir esse contrato, porque não pode ficar assim. Ele falou o nome, obviamente que a gente não tinha confiança. Ele falou que estava acontecendo isso. Disse também que tinha ciência que a empresa tinha um vereador junto e um sócio oculto da empresa, que recebia e passava dinheiros para vereadores. Ele queria descobrir e acabar com isso, tá? Então, foi o que ele me falou. Então, ele falou, preciso que você converse, eu vou conversar com o pessoal, chamar reunião com o responsável dessa empresa. E eu preciso que você descubra para quem é que ele está pagando. Conversa com ele. Tenta puxar informações dele, que ele está pagando alguém. Está com ele. Ele está alguém. Eu quero saber e acabar com isso. Ele falou, vou acabar com isso e ponto. E aí, ele falou, olha, faz o seguinte, geralmente, quando o presidente vai conversar, eles, um assessor, então você conversa com ele. Eu vou falar com ele, converse com ele você. Você tenta conversar com ele, tenta insinuar para ele, verificar o que é, qual é o contrato dele, que ele vai acabar falando, para ver se ele vai falar para você, não é? Falando para quem ele paga, não é? O Zé mantinha essa. Falaram para ele e ponto. Então, foi essa a missão que foi dada. Eu até achei estranho. Eu falei, mas não vou fazer isso, que vai ter que descobrir. Eu vou acabar com isso, tá? Então, poucos dias depois de serviço, não poderia falar não para ele. Estava com 10 dias de serviço, mais ou menos. Poucas vezes conversava com ele. E tinha certeza que jamais teria qualquer inelegível, tá? Por quê? Porque, senão, jamais eu teria feito. Eu aceitaria isso, até porque, com poucos dias de serviço, se o Zé Carlos fosse realmente, tivesse o intuito de pedir para alguém interceder, para pedir uma vantagem ilícita, eu não seria essa pessoa, que ele não me conhecia. Eu estava com 10 dias de serviço. Ele ia pedir para alguém do gabinete dele, de confiança, não é? Então, eu falei para ele, Zé, eu vou, converso, mas se ele me oferecer dinheiro, se ele, inelegível, dinheiro, não vou pegar. Ele falou, não, está bom, vai e fala isso, depois eu converso com ele. Vou falar, já estou sabendo que você repassa para esse e para esse. Vai parar com isso, vai reduzir o contrato, porque tinha alguma coisa de errado. Ele falava, inclusive, que a licitação tinha sido favorecida para essa empresa. Então, isso dava certeza que existia uma gordura, que esse contrato tinha alguém recebendo por fora. Ponto. Então, nesse sentido, foi que o Zé Carlos, em um determinado dia, logo no início também, quando ele voltou da Covid, ele chamou o Celso, pelos autos que eu vi, dia 19 ou 20, mais ou menos. Chamou o Celso, eles foram conversar para entender como funcionava. E lá eles estavam conversando. Não sabia que eles estavam conversando. No meio da reunião, o Zé Carlos me chamou, me posicionou sobre o assunto, dizendo que estavam conversando sobre o contrato e sobre a possibilidade de que o Celso prestasse lá que eu conheci o Celso. Foi a primeira vez que eu conversei com ele, de que o Celso englobasse esses serviços no atual contrato, de modo que não ficasse pagando para outras empresas e reduzindo o contrato. O Celso até disse que ele tinha possibilidade, que ele até tinha um aparelho ou algo do tipo, mas que precisava ver questões contratuais.
o Celso, nessa reunião, explicou como funcionava a TV. Enfim, em poucos dias de trabalho, eu não sabia nada como funcionava. Não conhecia Campinas. Então, ele me informou, ininteligível, contrato. Disse que nessa reunião, que antes ele tratava com um antigo funcionário que chamava Gustavo, que foi o cargo que eu passei a ocupar, que ele sempre resolveu tudo, que enfim, ele falou, tudo que você tiver, você conversa comigo. Eu sempre resolvi de uma forma, conversa com o Gustavo, e eu vou te apresentar tudo. Ele, inclusive, levou nessa reunião, ele conversou, ele disse para o Zé Carlos que eu precisaria comprar um aparelho TriCaster, que estava dando problema. Já tinha sido conversado 2 vezes e não dava mais conserto. E ele me levou na TV Câmara para conhecer as dependências. Conheci lá. Nessa conversa, ele me mostrou o aparelho. Ele falou, inclusive, essa aqui é a TriCaster. Quando dá problema, a gente precisa trocar. Se virar nos 30, a gente precisa trocar. O Celso pediu meu telefone, passei o contato para ele nesse dia e disse que viria, verificaria as possibilidades, se dava para juntar esses contratos. E nessa oportunidade, eu questionei o Celso. Eu falei, como foi a licitação? Como você entrou aqui? Ele falou assim, falou, olha, a licitação aqui, a antiga empresa, ela até tentou participar, mas nós ganhamos, ela tentou impugnar, entrar com ação, tudo, mas nós ganhamos. E eu sei que ela repassava dinheiro para os antigos vereadores, para os antigos presidentes. Ela falou que chamava Costa Norte. Ele falava que ela passava, falou o nome dos presidentes e que tinha os vereadores que também recebiam, mas não falou nada da empresa dele. Ponto. Foi aí que acabou a nossa reunião. Conversei com o Zé Carlos, falei, Zé, ele falou que a antiga empresa repassava, mas ele não falou nada da empresa dele. Nesse meio, também nós verificamos a possibilidade. Não dava para fazer essa junção de contrato. A Procuradoria falou que se ele quisesse fazer algo nesse sentido, falou, olha, na licitação nós temos que separar sempre que possível em lotes para garantir uma maior competição, mas que seria possível juntar tudo em uma nova licitação, não no modelo atual, não dava para que ele absorvesse contratos de outras empresas que eram de outras licitações. Então, se ele quisesse fazer, a empresa pusesse todos os serviços, teria que ser feita uma nova licitação. Então, eu perguntei para o Zé Carlos, pessoalmente, ele tinha me falado que a pessoa repassava a antiga empresa. E o Zé Carlos falou, conversa de novo com ele, fala que não tem como englobar os serviços e o que é que ele pode fazer para ajudar, que daí ele vai falar. Ele falou, está vendo como que ele falou que a empresa passava? Repassa. Então ele vai ter que entrar isso daí. Ele vai ter que parar de pagar a você, pagar e você, corrigindo, e você vai ter que descobrir para quem é que ele estava pagando, então. Incisivo e direito para entrar. Jogar uma conversa com ele. E foi aí que eu marquei. Foi no dia seguinte, não fui eu quem marquei. O Celso me ligou e perguntou se eu já tinha alguma resposta. Eu disse que sim. Ele perguntou se podia subir na minha sala. Ele foi na minha sala. Nessa conversa,
Eu disse para ele que não dava para fazer daquela forma, que a Procuradoria disse que tinha que fazer de uma nova licitação. Não dava para a gente fazer um aditivo acrescentando outros serviços. E falei lá o que o presidente pediu para eu falar. O que daria para fazer para manter o atual contrato do jeito que está. O Celso pegou e falou, olha, eu quero ser parceiro nessa. Ele falou, eu quero ser parceiro de vocês. Quero parceiro, enfim. Eu falei, poxa, agora ele vai falar. E ele falou, eu vou pensar em uma coisa e volto a falar. Tudo bem. Ele perguntou, o Zé Carlos falou alguma coisa? Eu respondi, aqui está ininteligível. Não, só estou transmitindo o recado. Não sei de nada. Não sei como funciona isso daí. Ele só pediu para que eu desse o recado. O Celso falou que ia pensar, saiu da sala e voltou. Orador não identificado. Esses dias, o senhor não falou para ele que o presidente queria saber qual seria a contraprestação para manter o contrato? Senhor Rafael Creato. Falei sobre isso. Falei isso daí, falei. Olha, não é possível juntar os outros serviços em um contrato do jeito que está, sem que faça uma nova licitação. Então, já que é possível, o presidente gostaria de saber qual seria a contraprestação. O que é que você pode fazer para que o contrato fosse mantido no atual formato? Foi exatamente isso o que eu falei. Eu falei dessa forma. O Celso disse, em um primeiro momento, que tinha. Ele falava em PPI, ele falava, olha, o meu PPI já está alto, não tenho outra margem. Isso nos dava a certeza de que ele realmente estava protegendo alguém. Tinha alguém para quem ele passava valores, mas ele disse que ia voltar a estudar melhor e voltar. No mesmo dia, ele falou, não me lembro quanto tempo depois, ele voltou e falou, olha, Rafael, eu pensei lá, eu tenho algumas sugestões. Basicamente, ele fez 2 sugestões. Ele falou, olha, eu consigo mexer nas horas de produção só que daí teria que aditar, fazer um aditivo, acrescentar alguma coisa. E tudo isso daí. Eu não lembro se era 50, 100 horas a mais. Ele recebe por produção. Então ele falou, tudo que for aditado a mais, eu repasso para o presidente. Foi o que ele me falou. Mas se não fizer, essa seria uma possibilidade. E outra possibilidade seria do jeito que está, não mexer em nada. Ele falou, eu consigo, não sei, tirar algumas horas a mais que o pessoal faz. Não me lembro ao certo, mas ele falou, do jeito que está o contrato, eu consigo repassar. Ele falou, 30 mil. Ele anotou no papel. Ele falou que conseguiria passar 30 mil. E se fosse aditando o contrato, ele passaria o valor total das horas. Ele não falou o valor. Também não procurei saber quanto era. Não era interessante isso daí. Mas ele passaria tudo que fosse aditado. Eu disse que repassaria essa proposta, ininteligível. Presidente
passo para o presidente e voltamos a conversar. Eu acho que isso foi uma quinta-feira ou sexta-feira. No dia seguinte, o Celso já me ligou, ele me chamava de irmão. Ô irmão, tem alguma resposta? Eu falei, não, eu não conversei com ele ainda. Eu não lembro no dia se o presidente tinha alguma reunião. Ele não tinha ido na sexta-feira. E eu falei, não conversei ainda. Na segunda-feira, ele me ligou de novo, e aí, segunda-feira, eu conversei com o vereador Zé Carlos e falei, ele abriu o jogo, falou que dá para pagar isso. Ele falou, é isso aí que eu queria. Eu quero saber o quanto é, de onde é que ele tira, que jogo que ele faz de planilha e para quem ele está ininteligível. Então ele falou, vai lá, ininteligível, que aceito tudo e depois eu, ininteligível, e falar como é que é. Então, se você consegue pagar isso, você está pagando para quem? E vamos cortar isso daí. Vamos cortar o contrato. Ponto. E aí, na segunda-feira, o Celso me ligou, perguntando se eu estava na Câmara. Eu falei que não estava. Foi na hora do almoço que ele me ligou, mais ou menos. Eu estava almoçando. Ele perguntou se podia conversar comigo, e eu falei, pode ser. Aí ele falou, eu não estou na Câmara. Eu falei, eu também não estou. E aí ele falou, onde você está? Ininteligível. Se quiser, pode ser no meu escritório. Ininteligível. E passei a minha localização para ele. E ele foi me encontrar no escritório. E aí foi a última conversa que eu tive com o Celso. Gostaria de registrar também que o Celso mentiu, dizendo que encontrou com outros prestadores de serviço na Câmara, no meu escritório. Mentira. Eu gostaria que ele falasse. Ele disse hoje na comissão que ele, inclusive, reconhece as pessoas. Ele conhece, ele pode, que ele falasse quem é. Nunca atendi ninguém da Câmara, mentira isso, tá? Então, esse dia foi que conversei com o Celso. Ele estava diferente esse dia. Ele chegou, uma conversa rápida, eu não me lembro, e ele falou, você falou com o presidente? Passei para ele, ele perguntou se eu passei para ele. Ele falou, tudo bem? Tudo, ele falou assim, olha, Rafael, declino da proposta, que ele mesmo tinha passado. Achei estranho, e eu falei, mas o que é que eu falo para o presidente? O senhor Rodrigo Lopes faz assim, o seguinte questionamento. Você falou para ele que o presidente tinha uma proposta na mesa? De uma milha? O Rafael Creato responde, falei. Isso daí, inclusive. O presidente falou, olha, agora fala para ele que eu tenho. Isso. Eu não sei se foi verdade, receber ou não. Ele falou, o presidente que sabia que tinha contrato. Se ele sabe de nomes, ele nunca me falou. Falou que o Celso tinha um sócio oculto, que esse sócio recebia valores e que passava para outros vereadores. Eu também disse, fala para o Celso que eu tenho outra proposta, para ver o que ele fala. E daí ele vai abrir o jogo. E ele falou, fala para o Celso que tem uma proposta. Agora, se nunca participei de uma conversa, não sei se é verdade. Eu só falei para ele como, para que ele falasse. O senhor Rodrigo Lopes questiona, não conheço ninguém, se eu não conheço ninguém da TV Costa Norte. O senhor Rafael responde, não,
Não conheço ninguém. O senhor Rodrigo questiona. Relação com ninguém? Senhor Rafael, jamais. Não sei quem é. Já ouvi falar dos nomes. Ele falava norte, falava valores, passava valores, mas eu não sei quem era. O senhor Rodrigo Lopes questiona. Quando o senhor estava em Louveira, não era eles que prestavam serviço lá? O senhor Rafael, não, Louveira não tem TV. O senhor Rodrigo Lopes, não tem? O senhor Rafael, não, a prefeitura, não. O senhor Rodrigo, e em Vinhedo? O senhor trabalhou em Vinhedo? O senhor Rafael, não trabalhei em Vinhedo. O senhor Rodrigo Lopes, não? O senhor Rafael, então, foi essa minha última conversa. E eu assim fiquei. Senti estranho. Não entendi o que é que ele tinha falado, porque ele veio com uma proposta. Inclusive falou discurso totalmente montado. Então ele conversou com o presidente? Conversei. Então eu declino sua proposta, porque eu sou cristão, eu entrei certinho, sabe? Sabia que estava gravando. Enfim, ele conduziu toda a conversa. Mas em momento algum confirmo o que foi falado nos autos. A conversa, se é isto uma confissão que o senhor falou, eu confirmo tudo o que falei, mas o intuito nunca foi a obtenção de qualquer vantagem ilícita, para mim ou para o Zé Carlos. Eu sei que fui realmente o recado. Eu só dei o recado, ponto, e falei. O meu papel é aqui, acabou. Tanto é que depois eu nunca mais conversei com o senhor Celso. O senhor Rodrigo questiona. Mesmo ele tendo, não se submeteria a isso por ser cristão? O senhor continuou falando com ele sobre eventual pagamento? Isso é o que está nos autos. Senhor Rafael, então, eu achei estranho. O senhor Rodrigo questiona. Continuou, então? O senhor Rafael, sim. Porém, é porque assim, realmente, em um primeiro momento, o Celso falou, começou a abrir o jogo, falou de outras empresas que recebiam, falou o nome de vereador, e eu lembro quem ele falou. De quem recebia, falou da licitação, e ele falou que dava para passar valores. E depois ele meio que recuou. Eu não entendi muito. Eu precisava levar uma resposta para o Zé Carlos. A missão foi conferida a mim, para que eu conversasse e tentasse tirar dele o máximo de informação. O máximo que eu perguntei. Mas o que eu falo para o presidente? Porque você tinha passado falta. Porque você tinha passado. Falta, ele falou. Não. Fala que eu quero permanecer como está. Ponto. Só isso. O senhor Rodrigo questiona. O senhor participou das reuniões que foram feitas no gabinete da presidência, nas conversas entre Celso e o Zé Carlos? O senhor Rafael responde. Não. Só na primeira. Eu conversei com o Celso em janeiro, com poucos dias de serviço, com 10, 15 dias. Conversei com o Celso em janeiro. Ponto. Nunca mais conversei com o Celso. Essas conversas, que parece que foi de agosto, novembro, não sei, nunca conversei com o Celso. O senhor Rodrigo Lopes. O senhor não participou dessas? Não estava presente? O senhor Rafael. Não. Só na primeira reunião que o Zé Carlos começa a conversa com o Celso. Ele chama para uma reunião e dessa eu participo. Nas outras eu nunca participei. O senhor Rodrigo. O senhor não faz nenhum tipo de pressão? Desculpa. O senhor não fez nenhum tipo de pressão sobre o Celso após essas conversas? O senhor Rafael, jamais. Mentira do Celso, jamais. Ele que de vez em quando me chamava, encontrava no corredor, sempre me cumprimentava, jamais. Mentira. Eu gostaria só de frisar. O senhor Rodrigo, o senhor nunca fez ameaças? Vai licitar de novo o contrato. O senhor Rafael, nunca. Absolutamente mentira. Isso que ele está falando. Totalmente mentira, sabe?
A minha participação terminou aí. Só para concluir, eu fui e conversei com o Zé. Cheguei depois, acho que não foi no mesmo dia, não sei. Cheguei e falei, Zé, conversei com ele e ele falou para permanecer do jeito que estava. Não sei, não falou mais nada. Então não sei se ele está pagando ou não está pagando ninguém. Enfim, não sei. O Zé falou o seguinte, então não fala mais com ele. Acabou, vou ver o que eu faço. Não falou mais nada comigo. Nunca mais falou mais nada. Não me participou de reunião. Essas outras reuniões, e aí que ele gravou com o Zé, eu não participei. Nunca mais tive conhecimento. Mentira que eu tenha feito qualquer tipo de ameaça dele. Se o Zé Carlos fez, eu não sei. Nunca presenciei. Mas eu, mentira. Nunca. Com ele, nunca. Tanto é que no dia, doutor, um dia antes da operação, ele foi na minha sala. O Celso foi na minha sala, junto com o funcionário DJ, falar sobre que a TV precisava fazer. E outra coisa, para provar que realmente nunca teve essa intenção de qualquer vantagem ilícita que o Celso fala, que foi comissionada para a renovação do contrato, nunca foi pedido. Tanto é que o contrato foi renovado. Nunca teve essa intenção mesmo, porque ele tinha se negado. Não era para ter renovado, né? O senhor Rodrigo questiona. O senhor nunca fez reunião com nenhum outro prestador de serviço? O senhor Rafael, nunca, nunca. Eu gostaria que o Celso indicasse quem são as pessoas, porque eu nunca fiz reunião, nunca. O senhor Rodrigo Lopes, o senhor assinou alguns contratos? O senhor Rafael, contrato? Então, eu posso explicar como funciona um pouco a estrutura da Câmara. O senhor Rodrigo Lopes, pode. O senhor Rafael, a estrutura da Câmara, eu me espantei quando eu cheguei, porque eu vim de uma prefeitura pequena. Cheguei na Câmara de Campinas totalmente estruturada. Existe uma procuradoria com 9 procuradores, além de outros funcionários de apoio. A procuradoria ela é dividida em 3 subprocuradorias, a legislativa, a judicial e a administrativa. Além disso, existem vários setores, várias diretorias subordinadas à diretoria geral. Essa parte de contrato não passa pela presidência. Então, existe a central de contratos e convênios, que ela é subordinada à diretoria geral. Existe um chefe da central de contratos e convênios e outros advogados. Lá, sim. Eles que fazem minuta, que fazem processo licitatório, atua como pregoeiro, atuam como agente de contratação, atuam nos procedimentos. Eu nunca atuei dessa forma, como eu já disse, como advogado. O fato é que me perguntaram no dia, acho que não me lembro qual promotor, por que eu assinava como testemunha. Eles mandavam todos os contratos, que é apenas uma função, então eu tinha que ir para alguém da presidência, assinar. Tanto é que quem assinava, às vezes, era a Anne, que é a secretária, funcionária efetiva. Então, eles colocavam o nome da Anne como testemunha, porque precisava ter 2 testemunhas da assinatura. Não que eu participei, os contratos que faziam a minuta, a licitação é um outro setor de compras. Então, e nada era feito lá. Só chegava o contrato para assinar pelo presidente. Aí eles colocavam 2 testemunhas. Então, eu já assinei alguns contratos. A Anne já assinou. Outro secretário-geral já assinou. Então, dependendo de quem estava lá. E eu, na pandemia, é importante porque também meu nome está em vários contratos. Na pandemia, muitos funcionários, eles estavam trabalhando de home office. A presidência nunca. Eu sei que estava presente diariamente. O Zé Carlos não admitia que os funcionários da presidência fizessem home office. Raras exceções. Quando alguém estava doente, então,
o pessoal que estava lá, e hoje, o pessoal está para a ANE, quem caiu hoje. Aí, tá, é o Rafael, meramente assinar o ato. Nunca tivesse infringido o contrato. Nada do tipo. Se o doutor verificar, pega um processo, vai verificar realmente que é tudo certinho, tudo regrado. Vai para um setor, volta para o outro, vai para a procuradoria, volta, e só chega na presidência quando assinar, quando todos os órgãos aprovaram. E sobre isso também, se o doutor me permite, que o Celso falou que se sentiu perseguido, tudo não é. A controladoria, existe uma controladoria interna na Câmara de Campinas, que é um órgão independente, e ele analisa, ele faz vários apontamentos. Sobre essa alegação de que houve perseguição, nunca partiu esse processo. Se eu não me engano, menciona na gestão passada, não foi ninguém que falou, olha, inicia um processo aí para fiscalizar a TV. Jamais. Então, mandaram para a presidência somente quando eles concluíram. Então, o auditor que... Existe um auditor, controlador geral. Eles que analisam o contrato, e analisam todos os contratos, e fazem recomendações. E aí, isso aí ele falou que foi a gente. Tanto é que a substituição do fiscal partiu dessa controladoria. Jamais que ele falou que se sentiu perseguido. Não foi nós que trocamos a controladoria, apontou que seria. Esse fiscal, o DJ, que eu falo, é um diretor da TV, então ele é responsável pelo conteúdo. Então eles entenderam que existia um certo conflito aqui, celebração das funções, para que houvesse separado. Então a pessoa que faz a edição não poderia fiscalizar o que ele mesmo determina. Então, eles sugeriram a troca por outro funcionário efetivo. O DJ era o único funcionário comissionado que exercia o cargo de fiscal. Todos os cargos de fiscais são exercidos pelos funcionários efetivos. Então, eu nunca tive contrato. Eu nunca tive contrato. Eu não tinha contato com a empresa para falar com alguma coisa. Sempre o fiscal do contrato são os servidores efetivos, tá? Orador não identificado. O senhor se recusou a entregar o seu celular no dia da busca? O senhor Rafael. Foi mais ou menos assim. No dia da busca, eu fui acompanhar a diligência. Acho que na época o meu celular estava no carro. Foi o que eu entrei na minha casa e aí o promotor perguntou. Ele falou, olha, o seu celular. Meu celular está no carro. A advogada, assim, olha, se o celular não está aqui, pode esperar. Aí eu fiquei aí meio assim. Aí o promotor falou, depois eu verifico. O doutor Marcos, acho. Aí ficou meio assim. E ele falou, depois eu verifico. Não me falaram mais nada. Mas foi exatamente isso. A doutora disse, olha, seu celular não está aqui. Daí eu falei, foi mais ou menos assim. Orador não identificado. Se recusou a entregar, então. Não, não estava comigo. Não estava comigo. Não estava comigo. Então eles falaram assim, entrega o celular. Eu falei, não está aqui. Ele falou, está onde? Eu falei, está no carro. Então, a ininteligível, o celular no carro, ininteligível, mas se ele falasse, você tem que entregar, eu entregaria, mas ele falou, ininteligível, prejudicar, vou consultar alguém, e não falou mais nada. Depois eu fui no meu escritório, tanto é que tudo que me perguntava, eu contribuía. Ele falou, eu quero o contrato é na Central de Contratos e Convênios. Disse para o promotor, por favor,
vá lá verificar que não que não sou eu quem faço. Eu não faço nada disso. Não sou advogado da Câmara, nunca fiz essas coisas. E tudo que sai na mídia sai como eu sou advogado da Câmara. Eu não sou advogado da Câmara. Até me espantou quando o meu nome estava envolvido nisso. Daí porque eu sempre fui muito correto e sempre trabalhei, a minha vida inteira, doutor. Orador não identificado. O senhor pediu exoneração após a operação? Senhor Rafael Creato. Eu pedi exoneração porque ficou um clima muito estranho lá. E aí os advogados orientaram, falou, olha, Rafael, a investigação continua. Então, na verdade, eu pedi umas férias que eu tinha umas férias, então eu pedi umas férias. Para quê? Porque ele falou que não interfira na investigação, porque eles investigam. Tudo que eu mais queria é que fosse investigado, verificasse contrato, licitação, que não sou. Então, eu pedi esses dias que eu tinha de férias. Quando eu retornei, acabou os dias de férias. Eu não tinha mais férias para tirar. Não tinha terminado a investigação ainda, porque a minha intenção para tirar não tinha terminado a investigação ainda. Desculpa. Não tinha terminado. Retomando aqui, senhor presidente. Quando eu retornei, acabou os dias de férias. Eu não tinha mais férias para tirar. Não tinha terminado a investigação ainda, porque a minha intenção é que a investigação tivesse terminado e tudo fosse esclarecido. Mas eu não tinha sido chamado ainda, e ainda existia um clima muito político lá. Então eu decidi pedir a minha exoneração para que fosse tudo esclarecido. De qualquer forma, o meu trabalho, como eu não sou, assim, funcionário de confiança do Zé Carlos, o meu trabalho terminaria em dezembro, com o término dele como presidente. Então, eu pedi exoneração por conta disso, para que não pudesse falar que eu estou atrapalhando as investigações ou algo do tipo, que tudo fosse esclarecido, pedindo exoneração em setembro. Eu gostaria até, doutor, que não sei se o doutor foi conversar com esse pessoal. O pouco pessoal que eu tive contato lá, sabe? Até falou, você é o cara mais que trabalhou aqui. Caxias, não estou entendendo. Eu falei, eu também não. Orador não identificado. No seu computador, no gabinete da presidência, haviam pastas com extratos de alguns funcionários da Câmara? Senhor Rafael Creato. Sim. Orador não identificado. Por que é que o senhor tinha isso? Senhor Rafael Creato. Na verdade, foi o seguinte, nessa mesma época, doutor, no finalzinho, existiu vários vereadores sendo processados. Foram instaurados vários processos investigatórios de vários vereadores. Isso a gente sabia pela mídia. A cada dia saía. Fulano está sendo investigado. Então, vários vereadores começaram a ser investigados pela suposta prática de rachadinha, dentre eles o vereador Zé Carlos. Alguns servidores foram chamados para depor, e o promotor, doutor, não foi aqui no GAECO. O promotor solicitou a esses funcionários que entregassem olerites, extratos bancários,
para comprovar realmente que não tinha qualquer pagamento ao vereador. Eu não fui chamado para depor nesse processo, mas alguns servidores foram chamados e tinham que entregar. E aí o Zé Carlos, ele ia consolidar para entregar esses extratos. E alguns funcionários entregaram para ele o papel, o extrato físico, e pediu que digitalizasse para ele. Ponto. Apenas e tão somente para que entregasse para o advogado dele, o doutor. Por isso que eu tinha esses extratos, foi justamente, inclusive não sei se foram juntados, porque depois, até então, eu não conversei mais, mas era para que fossem juntados em um processo que está. Eu acho que virou um inquérito civil. Então, era para isso, somente por isso que eu tinha. Eles mandaram, entregaram para o Zé Carlos, alguns mandaram, e ele falou, coloca no pendrive. Então, eu digitalizei tudo na máquina. O vereador Zé Carlos não sabe mexer nisso. Na minha sala tinha, digitalizei, salvei no computador, passei no pendrive e entreguei para ele. Foi justamente nesse dia, por isso que existe até um procedimento, não vou saber, que ele é investigado, em que o promotor solicitou dessas pessoas. Inclusive, ontem, eu recebi uma notificação do Dr. Ângelo Cavalhães para depor também. Aqui, acredito que seja isso. Senhor Rodrigo Lopes questiona. Eu sei. Existem outras investigações. Eu sei. Na verdade, ele afirma. Senhor Rodrigo Lopes afirma. Eu sei. Existem outras investigações. Senhor Rafael Creato. Então. Mas pode ser isso. Ou da ininteligível desses fatos instauraram senhor Rodrigo Lopes fala, mas está ininteligível. Senhor Rafael Creato. Então, ontem eu recebi um e-mail marcando uma oitiva. Senhor Rodrigo Lopes, o senhor tem alguma pergunta? Orador não identificado. Doutor, só para esclarecer, o Celso, ele, na narrativa dele, ele disse que ele se sentindo ameaçado, coagido. Também quando ele recebe um e-mail informativo que o contrato ele iria ser encerrado ou que seria ininteligível, uma nova licitação ininteligível. Gostaria de saber do Rafael se o Rafael encaminhou esse e-mail, se esse e-mail institucional, se ele tem conhecimento desse e-mail. Talvez, pelo que eu me recordo de ter visto esse e-mail, me parece uma comunicação de que o contrato seria submetido à licitação em relação do e-mail. O senhor Rafael Creato. Sobre isso aí, esse e-mail, não é a presidência quem determina a renovação, não, né? É a Central de Contratos e Convênios. Então, ele me pergunta, ele menciona que eu jamais, fiz qualquer acusação, ou o seu contrato vai acabar. Tudo mentira, o que falou. Informação, você sabe se vai renovar? Porque eu recebi um e-mail para renovação. Então, esse e-mail que ele menciona é enviado pelo órgão da Central de Contratos e Convênios. Bom, posso, ininteligível, uma renovação. Ele até fala, como se ele tivesse o direito adquirido de permanecer 5 anos no contrato. Na verdade, o contrato ele foi firmado por 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.
desde que preencha os requisitos legais. Quem analisa os requisitos legais é a Procuradoria, e seja vantajoso financeiramente. Quem analisa? Central de Contratos, junto com compras. Então, eles fazem ininteligível se é mais vantajoso fazer uma nova licitação ou se é mais vantajoso renovar. Aí eles pegam a cotação. E se verificar que é mais vantajoso aquela renovação com aquela empresa, eles encaminham para a renovação, juntamente com o relatório do fiscal do contrato, determinando. Tanto é que tem empresas que não foram renovadas, porque o fiscal falou, olha, a empresa não está pagando os funcionários, fizeram greve, não está prestando serviço. Então, a orientação de fiscal era de não prorrogação do contrato, e a gente era determinado uma nova licitação. Então, sempre ininteligível. A presidência não tinha gestão sobre isso. Sempre foi. Cada setor tem uma atribuição, de forma que não fica concentrado a ninguém. Nem o presidente pode fazer. Vamos fazer uma licitação? Não faz, porque é o setor que faz, não é ele. Não é assim que funciona. O senhor Rodrigo questiona. Mais alguma? O orador não identificado. Eu não sei se ficou claro isso, doutor. Em relação a esse pedido do vereador Zé Carlos, que isso se deu há alguns dias, que ele tinha acabado de ingressar, e o senhor, é claro, o senhor Rafael responde. Poucos dias. Por quê? Logo que eu comecei, o vereador Zé Carlos pegou Covid. Ficou uma semana, uns 10 dias ausente. Quando ele retornou, falou, olha, fiquei, daí ininteligível, conhecimento disso. Você vai ter que, uma missão, fazer, né? O senhor Rodrigo Lopes. O senhor já respondeu isso. O orador não identificado. Mas no relato do Celso, eu não me recordo se especificamente constou aqui no procedimento nosso do GAECO, doutor, mas hoje ele foi enfático. A CPI, afirmando que após essas conversas, depois de algumas oportunidades de ter encontrado o Rafael nos corredores, enfim, nas dependências dentro da própria Câmara, senhor Rafael, o senhor Rodrigo Lopes interrompe e fala, já respondeu, acabei. Ele falou sobre isso também. O orador identificado, ele falou? O senhor Rodrigo Lopes já falou sobre isso. O senhor Rafael Criado. Posso acrescentar alguma coisa? Então, do Celso até ininteligível. Nós tivemos várias reuniões assim. Quando mudou, precisava comprar, então o Celso participou, sempre me cumprimentou, tratou bem. Uma única oportunidade, logo no início, eu estava no plenarinho, deu algum problema lá e eu encontrei o Celso. E esse dia ele me falou, esse dia ele falou para mim, ele falou, Rafael, como está? Sabe que vai fazer a licitação. Como é que eu recebi um e-mail para a renovação? Não recebi ainda, e vai vencer. Eu falei, não sei. Não sou eu que faço isso aí. Não sei como funciona. E ele falou assim, você lembra daquelas conversas que nós tivemos? Eu gravei. Ininteligível. Presidente, que eu gravei, ele falou. Então, ele que, de certa forma, ficava tentando tirar informação, me mandava mensagem, me ligava. E aí, por exemplo, quando eu contei para o presidente falou, não fala mais com ele. O senhor Rodrigo Lopes faz um questionamento, faz uma observação que está ininteligível. O senhor Rafael responde, não sei. Eu não sabia. Enfim, mas eu falei, estou tranquilo. O que eu fiz nunca foi com o intuito de obter qualquer vantagem. Descobrir para quem ele estava pagando. Tem algum vereador que está sendo blindado, que recebe nesse contrato. Então, foi exatamente isso. E o Celso que, basicamente, avisa o que gravei, tá? O senhor Rodrigo Lopes. O senhor tem alguma prova disso?
o senhor Rafael, que o Celso está falando, o senhor Rodrigo, que ele estaria pagando. O orador não identificado fez um pronunciamento fora do microfone que não foi captado. O senhor Rafael Creato falou, isso daí, o presidente, desde o início, ele falou assim, de forma bem veemente, o orador identificado faz um novo pronunciamento fora do microfone que não dá para ser captado. O senhor Rodrigo Lopes faz o seguinte questionamento, tem alguma prova? O senhor Rafael Creato. Então, isso daí a gente vai ter que apresentar. Por quê? O senhor Rodrigo Lopes reitera. O senhor tem alguma prova? O senhor Rafael Creato. Não, porque ele não me falava sobre isso. Obviamente não tinha confiança dele. E ele não me falaria. Ele não ia falar. Ele só falou, sei que tem alguém recebendo. Me falaram. Foi vereador que falou, mas eu nunca me falou o nome. E ele tinha alguns. Nunca me revelou. Pelo que ele me falava, era bem ininteligível. O senhor Rodrigo Lopes, o senhor tem algum pedido? Quer fazer um pedido? É isso? Orador identificado, acesso ao depoimento. O senhor Rodrigo Lopes, acesso. Orador não identificado. Nós temos mais alguma coisa que foi feita, doutor? Porque C, ininteligível. O senhor Rodrigo Lopes, eu não me lembro quando foi a última vez. O orador identificado faz um pronunciamento fora do microfone. O orador identificado, não identificado, mas, mais importante, para evitar, se for disponibilizado o requerimento, disponibilizando imediatamente. O orador identificado faz um pronunciamento fora do microfone. O orador identificado, perfeito. Pode encerrar a gravação, por favor. Fim da transcrição. Senhor presidente. Senhor presidente, posso utilizar a palavra? Por favor. Em determinados trechos, há uma interrupção da minha fala e acredito que o vereador Paulo Búfalo também faça coro com o meu pronunciamento, é porque tem alguns trechos que não consegue identificar. Acho que provavelmente não foi captada a fala do depoente ou da defesa técnica do depoente, razão pela qual, às vezes, na leitura parece que é um pouco sem sentido daquele que faz a leitura, mas é em razão do que está transcrito nos autos. Agradeço o vereador Cirilo, o vereador Paulo Búfalo, que leram a transcrição. E agora a gente dá sequência ao item 2. Nós vamos deliberar sobre a publicidade dessa descrição nos autos do processo e também para disponibilizar para quem solicitar. Vereador, anexação no processo e caso alguém solicite acesso, né, está aberto à publicidade. Então, vereador Paulo Búfalo. Favorável aos dois encaminhamentos, senhor presidente. Obrigado. Cirilo. Senhor presidente, se foi o que eu entendi, eu acho que, evidentemente, o depoimento do senhor Rafael Creato tem que ser anexado. Agora, quanto à mídia, eu acho que a presidência deve ter a cautela e não fazer qualquer exposição. O que eu disse aqui é que foi solicitado, né, a CPI, a abertura das informações que foram lidas aqui e como foi lida em público. Perfeito. Né? O documento físico, sim, que foi transcrito. Senhor, isso, né? A transcrição. Nenhuma. Favorável, presidente. Obrigado, Major Jaime. Então, por unanimidade, anexado ao processo a transcrição e aberto aí a publicização. Então, encerramos aqui a nossa reunião. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Algum dos colegas? Podemos encerrar? Então, próxima... Paulo Búfalo? Não? Então, próxima reunião até o dia 27 de fevereiro, com a oitiva do vereador Zé Carlos. Muito obrigado.
TV Câmara, Campinas. Quem tem mais risco de ter diabetes? Como o diabetes tem um determinismo genético, são os familiares próximos das pessoas com diabetes. O diabetes mais frequente é o que nós chamamos de diabetes tipo 2. Essa categoria tem uma forte predisposição genética. Então, se você tem um pai